Fala aí, galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes após o empate do Grêmio e Bragantino aí por 1-1. Vamos ouvir o Mano, o que ele vai falar. O melhor jogo, porque o adversário exigiu bastante da gente, era o líder do campeonato, ou co-líder do campeonato. Achei que a gente teve dificuldade no primeiro tempo na criação, porque sobrecarregamos quem deveria criar, porque tivemos dificuldade de adiantar um pouco nossos volantes para participar do transporte da bola. Achei que no segundo tempo a gente melhorou isso, né? Também acho que o Monsalve entrou bem, o time também melhorou como um todo, se esforçou muito, trabalhou muito para construir o placar. Penso que aquela hora do jogo que fizemos estava merecendo fazer a vitória. Eu acho que eles tiveram uma chance, né, que foi uma defesa do nosso goleiro. E depois a gente foi com bola no poste, com volume, com ímpeto, com força, com dedicação, buscando o resultado. Conseguimos aos 42. E mais uma vez saímos frustrados, porque logo em seguida sofremos o gol de empate. Mas vejo que a equipe começa com uma solidez maior, com uma segurança maior, para que dê a ela a condição de atacar melhor. Vamos ganhando jogadores, acho que a Muzu voltou e entrou bem. Os nossos meias têm oscilado, e por isso que a gente tem tentado encontrar uma solução. E hoje dei uma oportunidade para Natan, porque ainda não tinha tido a oportunidade de iniciar comigo. Mas eu sempre vejo o jogo como um contexto diferente a cada jogo. Hoje tinha espaço para Monsalve, na segunda parte do jogo principalmente, né? Então pegar um jogador que transporta melhor a bola com espaço, fica melhor para ele. Quando temos menos espaço, quando o adversário está mais atrás, quando as linhas estão mais baixas, já tem um pouquinho mais de dificuldade. Estamos trabalhando para que ele evolua, para que também saiba se comportar nessas circunstâncias. Cristaldo já é um jogador mais experiente, tem um pouco menos vigor, mas dá algumas coisas em determinados momentos que a equipe também precisa. Mas eu vejo que a solução passa pela melhora da equipe como um todo. Acho que ela melhorou e vai continuar melhorando. Se continuarmos da maneira como estamos, logo que pudermos trabalhar um pouco mais, porque só para que vocês tenham uma ideia, a gente não conseguiu fazer meio treino para o time que iniciou o jogo, porque ontem os jogadores que vieram de viagem não tinham condição de treinar e a gente tinha que recuperar. Foi uma viagem muito longa, então nós conversamos, nós trocamos um pouco, nós demos saúde, a gente reavivou alguns aspectos e a equipe entregou um jogo bom, na minha opinião, e a partir desse bom nós estabelecemos novos parâmetros a serem melhorados. Faltou um pouquinho de comunicação para não sofrer o gol. O Bragantino tentou fazer essa jogada, o Red Bull Bragantino tentou fazer essa jogada desde o início do primeiro tempo e fez a vitória contra o Mirassol com uma jogada muito parecida, uma bola do Pedro direta para a última linha. A gente vacilou um pouquinho no acompanhamento de Ramírez, que entrou como um homem vindo de trás, fez superioridade no nosso lado direito, e aí a gente acabou sofrendo um gol que com um pouquinho de conversa, um pouquinho mais de experiência, vai ser possível evitar. Foi quase que um pecado essa hora, seria o terceiro jogo sem sofrer gol, né? Estaríamos com 11, coisas que você vai deixando escapar e que frustra um pouco, óbvio que frustra, mas que eu tenho que dizer para os jogadores que avançamos um degrau e vamos em frente. Mano, boa noite. Duas questões, uma por gentileza. Sobre o Cuéllar, né? O que pode passar para o torcedor, porque era um jogador que vinha sendo titular,
hoje não foi relacionado. A gente tem informação de um problema muscular dele, do quão grave o Cuéllar nessa recuperação. E sobre esse gol sofrido no finalzinho, porque o Grêmio estava vencendo no segundo tempo bem melhor que o Bragantino, com bola na trave, pegando um adversário que, desses do Campeonato Brasileiro, é um dos poucos que só tem o brasileiro, com exceção da Copa do Brasil, para jogar, e o Grêmio não tem esse calendário. E aí dá aquela frustração, porque estava, como você disse antes, construindo a vitória dentro de pouco tempo de trabalho, e aí dá aquele balde de água fria também no torcedor e para a tabela, né, para os pontos também. Obrigado. Questão do Cuéllar, o clube oficializou aí no site, tá? fez o exame, tem um pequeno grau no sóleo, se eu não me engano, um músculo aí meio chato, e que vai, dependendo de cada um, levar aí 2, 3 semanas, provavelmente, para a gente tê-lo de volta. É aquela história que eu falei um pouquinho atrás, né? Essas coisas, elas vêm com uma frequência porque temos que fazer um condicionamento para ele, levando em consideração tudo isso que aconteceu nos últimos anos e que cobra um preço caro, né? Então vamos trabalhar, ele está trabalhando para isso. Acho que talvez teremos Edenilson, ainda não na terça, mas no domingo, no sábado. Talvez Vila Santos, pouquinho aí, talvez, ou se não na terça ou no sábado também. Vamos ir vendo, eu acho que entrou bem Camilo, acho que Dodge está fazendo muito bem a função. Ronald, que é um menino que também entrou quando a gente precisou, deu força, deu pressão sobre a bola numa hora que nós precisávamos para recuperar ela mais na frente. Eu acho que é isso, vamos trabalhando para que as coisas melhorem a cada jogo um pouquinho. Mano, aqui, na primeira resposta tu falou sobre uma evolução que tu viu na partida de hoje, né? Uma melhora no time nesse aspecto, tu mencionou. Dentro disso, talvez essa tua análise não esteja alinhada com o torcedor. Torcedor hoje, somente 15 mil estiveram presentes na arena. Depois do apito final, muitas vaias também, né? Algumas vaias, depois aplausos. E dentro deste aspecto, eu te pergunto, o RB Bragantino, na primeira etapa, teve de certa forma o controle do jogo, jogou no campo do Grêmio. Até a parada para o Super Mundial, que tu fala como prazo para a evolução do time, o torcedor tem que se contentar com esse desempenho, que para ti pode ser uma evolução, mas que para o torcedor não é satisfatório? Olha, é importante a gente pontuar as coisas para não colocar tudo no mesmo saco, né? Na mesma vala de análise. Uma coisa é o acúmulo do momento que o clube vem atravessando, o time vem atravessando. Então, na medida em que algumas coisas se repetem, é lógico que o torcedor não vai ficar feliz. Nós não ficamos, imagina como o torcedor, que é paixão pura, vai ficar, né? Isso é justo, o futebol é assim, o pacote é assim. A outra coisa é a análise dos jogos que estamos aí dirigindo a equipe. A equipe jogou vários jogos desde que eu cheguei aqui e tem um jogo que eu posso reclamar dela, que é o jogo do CSA. Jogo do Peru em Lima no meio de semana, não tem a mínima condição da gente levar em consideração como análise de desempenho total. Levamos meio time, sabíamos que o jogo era um jogo arrastado, estádio vazio, condições assim. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma, né? Agora tudo virou ou muito bom, ou vexame, ou isso, né? Se o nosso empate foi vexame, eu não sei qual é o adjetivo que nós vamos usar para algumas outras partidas que nós vimos de outros times pelo Brasil jogando fora por Sul-Americana também. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho. Eu sei como é que está. Hoje, acho que eu li um texto
muito esclarecedor, eu acho que estava no site do Tinga, não sei se chama de site, fala tudo sobre o que estamos passando nesse momento. É jogo em cima de jogo, é time sem condição de entregar um futebol melhor, porque não tem, de 3 em 3 dias você jogando. Os resultados disso estão aparecendo nas competições sul-americanas. Nós tivemos 2 vitórias fora de casa, se eu não me engano, de todos os times brasileiros, né? Ninguém tem mais paciência com nada, tudo é mais, tudo é uma semana você joga bem, você é indicado para a seleção, na outra semana você não joga nada porque não tem condição de render, aí você não serve para nada. Só é bom para vocês. E aí tem matéria, tem tumulto todo dia, e aí fica aquele negócio que é o que as pessoas querem hoje em dia, querem ver sangue, querem ver tragédia, querem ver isso, mas aonde nós vamos parar com isso? Todos nós somos o futebol. Será que é bom isso para alguém? Não, não é bom. Então, acho que é isso que nós temos que pensar um pouco antes de querer fazer em cada jogo uma tragédia, cada jogo um vexame, cada jogo uma coisa tão grande que joga todo mundo contra todo mundo e ninguém tem mais paciência para nada. Boa noite, Mano. É perceptível nos últimos jogos uma evolução da equipe, principalmente defensivamente. Porém, o Grêmio tem 3 competições, avançando nessas 3 competições, o calendário vai apertando mais, tem a parada para a Copa do Mundo de Clubes e aí se abre uma janela de transferências. A direção já disse que vai ao mercado na medida do possível. Eu sei que você não vai falar de posições, mas do que você já viu do elenco, já trabalhou, o que você imagina que seria o ideal de quantidade de contratações no meio do ano para conseguir avançar e ter um bom desempenho nessas 3 competições? Bom, o futebol não é só se defender bem, né? Ele pode começar com se defender bem, mas ele precisa ter produção ofensiva. Na terça-feira, por exemplo, não vai ser o suficiente se defender bem, né? Vamos ter que fazer gols, vamos ter que construir vitória. Então a gente tem que estar preparado para todos os aspectos de uma equipe. Todos os fundamentos do jogo estão sendo analisados para tentar se chegar corretamente no lugar que queremos, pontualmente no lugar que queremos. Há poucos dias eu falei sobre as opções que se tem no mercado. As opções são muito parecidas, a gente tem que direcionar bem, a gente tem que buscar característica. Você não vai trazer uma grande contratação porque você sabe que é inviável financeiramente, falando daquelas, né? Então temos que trabalhar de outra maneira, encontrar os jogadores que contemplam aquilo que nós precisamos completar no nosso elenco, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu sei que o torcedor está ansioso pelo momento que está atravessando, mas a gente está trabalhando paralelamente aquilo que a gente faz em termos de treinamento, em termos de condição da equipe, para chegarmos aonde precisamos chegar e que seja viável fazer nesse momento, na primeira janela, a janela de 10 dias que teremos aí primeiro antes de todos. Mano, aqui. 3 dos resultados frustrantes no teu comando ocorreram com gols no final da partida, né? Godoy Cruz, o CSA e agora o Bragantino. Até que ponto isso é uma questão física ou um problema coletivo do time de não conseguir manter a bola? Os volantes do Grêmio pouco tocam na bola, eles pouco retêm a bola, né? O Grêmio não consegue trocar passes, fazer triangulações no seu meio de campo. Tu vê isso como um problema? E eu queria essa tua avaliação desses gols no final, né? O Grêmio fica nesse jogo, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Parece que não tem ninguém para calmar o jogo, respirar e trocar passes no meio de campo. Olha, hoje especificamente vou discordar um pouco da tua tese sobre o gol sofrido, porque foi 1 minuto de diferença do gol marcado para o gol sofrido. Então não foi possível ver isso, que não trocamos a bola, que não retemos a bola. 1 minuto. Né? Então penso eu que hoje era uma questão mais de comunicação mesmo, talvez não ter deixado o jogo reiniciar tão rápido. Uma vez eu escutei a história de um grande jogador amigo meu,
e jogava num time extremamente vencedor e que muitas vezes o time tomava um gol logo depois que fazia. E era um timaço, e era só jogadores experientes. Então fizeram uma reunião e decidiram que depois de cada gol feito caía alguém para entrar a maca e tirar o jogador, para que se conversasse alguns instantes sobre essas pequenas coisas que às vezes você pode consertar. E era um timaço, tá? Então isso faz parte da formação de uma equipe, da maturidade de uma equipe, tá? Eu achei que os gols foram 3, mas 3 por motivos diferentes, e também tivemos comportamento diferente de equipe. Quando tomamos um, estávamos com 3 zagueiros contra o Godoy Cruz, que foi o primeiro. Então, como o time deles jogava a bola na área só, a gente achou que era aquilo que devia fazer, tomamos. Pois tomamos em CSA. E me parece que era completamente diferente. Não estávamos nem sofrendo pressão, né? Então não foi necessário colocar um defensor, não colocamos, mantive a estrutura da equipe. E hoje também, né? Então não é, não, o time foi para trás. Não foi. A bola que foi metida na nossa área foi do zagueiro deles, Pedro, lá na linha ofensiva. Então, é isso mesmo, é duro, a gente sofre muito com isso, porque estava na mão e valia muito, né? E agora tem que passar, trabalhar de novo, algumas coisas voltam, alguns questionamentos voltam, mas é isso mesmo. Vamos passar por isso e vamos melhorando para que não aconteça mais.